Hoje é sábado, 8 de novembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Semana passada foi uma semana muito mais positiva para o desempenho, para a performance dos ativos de risco, e quando a gente pega aí o desempenho das bolsas globais como proxy para ativos de risco, foi de fato uma semana onde o mercado se mostrou mais otimista. Acho que a gente vai entrar aqui nos principais eventos da semana. Acho que o principal evento deles, obviamente, é a eleição americana. É o caminho que a gente tem tomado para um desfecho para ela, principalmente nesse sábado, dia 7 de novembro, e as implicações para a economia. Falando um pouco rapidamente de mercado, acho que tem sim questões de fundamentos que ajudaram essa melhora dos ativos de risco, essa alta das bolsas, mas existem questões técnicas que também podem ter feito um efeito relevante nesse processo ao longo dos últimos dias de mercado. Acho que primeiro a gente veio de 2 meses de queda das bolsas globais, um mês de setembro bastante negativo, onde a gente viu quedas ali da ordem de 2 a 7, 8% das bolsas globais. Quando a gente pega Brasil, caiu 7, 8%, a Nasdaq nos Estados Unidos, bolsa de tecnologia, caiu 7, 8%. Bolsa S&P 500 tinha caído 3,5%, 3,8% em setembro. Quando a gente chega a outubro, as quedas foram mais concentradas na ordem de 2%, 3%, com exceção da Europa, onde a gente viu quedas mais na faixa de 5% a 6%. Europa, região mais afetada pela pandemia, que acabou anunciando novos lockdowns nacionais, e o mercado acabou reagindo em antecipação. Então, a gente veio de níveis de preço um pouco mais atrativos do que eram ali no final de agosto, e um mercado menos alocado. Aparentemente, o mercado passou setembro e outubro se desalocando ou reduzindo posições. Você tinha um evento que era percebido ou poderia ser percebido como um evento binário, como eram as eleições americanas. O mercado foi reduzindo posição, passou a eleição americana, ou pelo menos a gente caminhou para um desfecho, você começou a ter uma melhor visibilidade de qual seria o cenário político para os Estados Unidos nos próximos anos, no momento de preços e valuations mais atrativos em vários ativos, e no momento de uma posição técnica mais saudável, que acabou levando a essa movimentação. Então eu queria começar hoje explicando exatamente um pouco dessas questões. Óbvio que teve questões fundamentais, a gente vai falar um pouco aqui da eleição americana, mas acho que de fato essa questão técnica ela não pode ser minimizada, e a gente precisa ter uma atenção a essas questões. A gente termina a semana, a gente olha muito análise técnica, análise de posição técnica, e o que a gente vê é que teve agora uma acelerada na alocação do mercado, e hoje, quando a gente olha alguns indicadores de posição técnica, a gente vê que o mercado já está muito mais alocado. Quando a gente olha a posição comprada em ações, por exemplo, em bolsa, dos hedge funds globais, eles já estão perto ou acima dos níveis mais alocados da história, desde quando a gente começa a olhar esses dados. Então a posição técnica hoje já não é tão mais saudável como era há 10, 15 dias atrás. Nível de preço e valuation também já não são tão mais atrativos. Lembrando que o S&P 500 chegou a bater 3.200 pontos há menos de 2 semanas atrás, ele já está de novo acima aí dos 3.500 pontos, Nasdaq já no seu novo pico histórico. Então, não estou querendo dizer aqui que o mercado não vai continuar subindo, ele pode continuar subindo, isso não é um impedimento, mas é uma questão que a gente precisa voltar a ter alguma atenção em relação à posição técnica e valuation em algumas classes de ativos, tá? Então, esse era o primeiro tema de hoje. Vamos falar um pouco aqui de eleição americana e pandemia. Começar falando de pandemia, que o cenário é um pouco mais rápido da gente comentar, onde as novidades não são tão grandes assim. Acho que o resumo é muito claro. A situação de curto prazo na Europa e nos Estados Unidos é bastante desafiadora. O número de casos em vários países da Europa e nos Estados Unidos estão atingindo números de novos casos diários históricos, a maior alta do número de casos diários na história. Os Estados Unidos ontem bateu 130 mil novos casos.
né? Países da Europa ali com 30, 40 mil casos por dia, dependendo do país, né? Quando a gente fala de Itália, França, Alemanha e etc. Vários países com lockdowns nacionais na Europa. Alguns países agora começando a ver um aumento expressivo da utilização de leitos de hospitais, de enfermarias e de CTI, né? Pega a França como exemplo, já está batendo aí 85% da capacidade. Lembrando que tem um lag, tem um atraso entre a utilização de leitos, número de fatalidades e o ciclo de contágio, né? Esse ciclo de contágio começou a acelerar tem 2, 3 semanas e agora os leitos estão começando a ser utilizados e o número de fatalidades já mostra um aumento relativamente expressivo. Os Estados Unidos, você não tem um lockdown nacional, você tem medidas mais localizadas, né, nos estados, principalmente, em algumas cidades, em alguns municípios, né, digamos assim, né, que são os counties americanos. Eles tomam suas ações basicamente a nível de estado e não a nível nacional. O Trump, obviamente, é um presidente que ele sempre se mostrou muito contra lockdowns nacionais, é diferente um pouco da postura do Biden, se o Biden de fato for confirmado presidente. Resumo da pandemia é que o curto prazo ainda é desafiador e a gente não pode minimizar essa situação. Tá? Tanto em termos sociais como em termos econômicos, o efeito da pandemia ele já está sendo sentido. Em termos econômicos, quando a gente olha o Big Data, né, que são os dados de mobilidade social, dados de Google Earth, etc., já há uma desaceleração expressiva na mobilidade de vários desses países e várias dessas regiões do mundo. Isso, obviamente, vai ter um impacto expressivo sobre o crescimento. Parte disso já foi precificada em outubro, né? A gente comentou aqui mais cedo de que a Bolsa Europeia caiu 5%, né? O MSCI Europe caiu 5% em outubro, já tendo caído quase o mesmo montante, né, na mesma magnitude em setembro. Então, o mercado antecipou essa situação. Os números agora, olhando para frente, devem continuar mostrando piora. Próximos 15 a 30 dias ainda devem ser ruins em termos de notícias, mas quando a gente olha passado 30 dias, pelo menos a experiência da primeira onda da pandemia mostra que os lockdowns eles são efetivos na redução do ciclo de contágio. Não estou entrando no mérito aqui se lockdowns têm que ser feitos ou não, lockdowns generalizados, o ponto não é esse. O ponto é, você fecha o país, o ciclo de infecção, de contágio, ele diminui, você reduz o número de novos contágios e você tende a estabilizar a situação da pandemia, tá? Não quero entrar no mérito se existem outras medidas que deveriam ser feitas, que tenham um impacto econômico menor e que ajudariam da mesma forma a arrefecer a pandemia. O ponto é, os lockdowns eles já foram determinados em grande parte dos países da Europa. A gente precisa trabalhar com esse cenário. O impacto econômico vai ser muito grande, parte disso já foi precificado, mas o lockdown, de fato, deve ajudar, pela nossa experiência recente, a diminuir o ciclo de contágio. Então, quando a gente olhar daqui a 15 a 30 dias, provavelmente a situação já deve estar um pouco menos caótica na Europa, e é isso que importa. Então, o cenário da pandemia é um curto prazo ainda negativo e extremamente desafiador. Isso pode gerar ruídos nos mercados, mas quando a gente olha 30 dias para frente, parece que essa segunda onda ela pode ser contida com as medidas que já foram colocadas em prática aí ao longo dos últimos dias, ao longo aí das últimas 1, 2 semanas, tá? Nos Estados Unidos, a gente pode ter surpresas mais negativas nesse sentido, a gente pode ter medidas adicionais de lockdowns regionais, se a situação não se estabelecer, né? Já é o 4º dia seguido com mais de 100 mil novos casos. Já tem uma tendência clara de aumento de utilização de leitos de hospitais e um aumento do número de fatalidades. Então, os Estados Unidos não tem um lockdown generalizado, você tem lockdowns mais pontuais, mas a gente não pode descartar notícias mais negativas no tocante à pandemia nos Estados Unidos nos próximos dias. De novo, olhando para frente, a gente acredita que existem maneiras já mais robustas de se lidar com a pandemia, de se prevenir a pandemia e de se tratar a pandemia, né? Hoje os protocolos de tratamentos são muito mais robustos e tem feito com que o número de fatalidades
tem sido muito menor em relação ao número das pessoas contagiadas. E por último, acho que esse número de pessoas infectadas, ele não é comparável com os números da primeira onda da pandemia, basicamente porque hoje testa-se muito mais do que se testava no começo do ano. Então, são números que não são comparáveis. A gente não está comparando aqui maçã com maçã, banana com banana, porque o número de testes hoje é muito maior do que era lá atrás, e isso é bom. Isso é bom porque você consegue atuar de uma maneira mais efetiva. Então a pandemia é isso, curto prazo mais desafiador, médio e longo prazo ainda temos expectativa de um arrefecimento dessa segunda onda e a gente está aí ao longo do mês de novembro na expectativa já de ouvir sobre os testes das vacinas que estão em andamento e a gente pode ter notícias positivas em relação às vacinas e quem sabe começo do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, a gente já ter aí um timing de como é que será feita a vacinação, né? A produção da vacina em massa, a distribuição em massa e a vacinação em massa. Eu, particularmente, acredito que isso é um projeto mais para o final do primeiro trimestre do ano que vem, começo do segundo, do que algo para o final desse ano. Obviamente, se tivermos notícias positivas ao longo de novembro, pode ser que as regiões do mundo consigam ser vacinadas ainda esse ano, ainda ali no final de dezembro. Isso seria muito positivo para a sociedade, para o mundo e para os mercados. Tá? Eleição americana, a gente caminha para um desfecho. Ontem, não oficialmente, mas oficiosamente, Biden está com as duas mãos na taça, né? Tudo indica que Biden será o novo presidente dos Estados Unidos. Por que a gente não está afirmando que Biden já é um novo presidente americano? Porque o atual presidente Trump ele ainda tem meios legais que ele pode contestar o resultado, né? Então, basicamente, quando a eleição ela é muito apertada, né? Menos de 1% em alguns estados, você tem o direito de pedir recontagem e além disso, você tem o direito de entrar com processos jurídicos, como o Trump tem acusado o processo eleitoral de fraude. Então, ele está no direito dele. É óbvio que é um ruído negativo, você não conceder a vitória para o seu oponente, mas ele quer se utilizar desse direito que ele tem. Então a gente não pode dizer que Joe Biden é oficialmente o presidente americano, mas tudo indica que ele caminha para ser o próximo presidente americano. E aí a gente precisa agora começar a entender como é que vai ficar aí essa composição de Washington e o que essa composição ela nos traz em termos de política econômica, política externa, e etc. Primeiro que a gente também não sabe qual vai ser a composição do Senado. A corrida ainda é apertada. O Senado parece que tende a continuar com maioria republicana. A Câmara manteve-se ou se manterá democrata. Então a gente caminha para um cenário onde a gente tem um presidente democrata com um Congresso dividido. E a leitura do mercado tem sido de que esse cenário pode vir a ser positivo, porque toda aquela agenda do Biden, que é uma agenda de aumento de imposto, de mais regulação e afins, ela acaba sendo não freada, mas ele não consegue implementar tudo da forma como ele quer e você acaba não afetando tão negativamente assim alguns setores, porque quando essas medidas elas vão para o Congresso, se o Senado se mantiver republicano, ele acaba impedindo medidas mais ao extremo da agenda econômica dele, né, como aumento de imposto de renda, aumento do imposto sobre ganho de capital, que seriam medidas negativas para a economia ou para os mercados, né, para as bolsas. Então, no primeiro momento, o mercado tem lido isso como positivo. A nossa visão é que esse cenário ele não precisa ser necessariamente positivo ou negativo em termos direcionais, né, para mercados e para a bolsa. Acho que é um cenário que ele pode ser positivo ou negativo para setores específicos do mercado, para setores específicos da economia e, consequentemente, da bolsa, e para países e regiões específicas do mundo. Eu acho que isso vai ser muito importante do que a gente entender se ele é positivo ou negativo direcionalmente, se o S&P vai subir ou vai cair. Acho que terão empresas e setores no S&P 500 que vão subir ou vão cair, mas não necessariamente que o S&P em si vai agora ter uma tendência de alta ou uma tendência de baixa.
especialmente no patamar que ele se encontra agora, que não é um patamar excessivamente caro, mas também não é um patamar tão trivial assim de valuation. Então, a gente vai precisar entender de fato para onde vai migrar essas políticas econômicas, o que vai conseguir ser aprovado ou não. E nesse sentido, no curto prazo, o que importa mais é o pacote fiscal, né? Existisse uma negociação para um pacote fiscal ali da ordem de 2 trilhões de dólares antes das eleições, mantido o atual cenário de Biden eleito e os republicanos com maioria no Senado, pode ser que a gente tenha um pacote fiscal de curto prazo, antes, né, do novo presidente tomar posse no começo do ano que vem, mas um pacote muito mais módico do que o pacote que vinha sendo negociado. Então a gente está falando aí de um pacote de 2 tri a 2,5 tri antes das eleições, a gente está falando agora de um pacote fiscal perto de 1 tri que conseguiria ser aprovado antes das eleições. E aí a gente, óbvio que sempre que você tem um pacote fiscal, a gente está falando aqui de 1 trilhão de dólares, óbvio que é um cenário mais construtivo do que você não ter pacote, mas a gente precisa entender em que pé vai estar a economia americana diante desse cenário de incerteza que a gente comentou aqui da pandemia e já de clara desaceleração da atividade econômica, né? Se esse 1 tri vai ser de fato efetivo e suficiente para ajudar a economia a atravessar mais esse momento aí de turbulência. Lembrando que o Banco Central americano anunciou a decisão dele essa semana, manteve a política monetária estável, como era amplamente esperado, e que o Banco Central tem afirmado com muita veemência é que a política monetária, no momento atual, ela já não é tão efetiva e que é essencial a atuação e a utilização da política fiscal para você ajudar a economia a ficar em bases mais sólidas. Então, é muito importante a gente monitorar o que vai ser dessa política fiscal nesse curto prazo e como é que vai ser o relacionamento do novo presidente com o Congresso, tá? Eu, particularmente, acho que vão ser atuações muito mais reativas do que proativas, né? Em que sentido, né? Dando um exemplo. Eles não vão fazer um pacote agora de 2 tri, 2,5 tri ou 3 trilhões de dólares, enquanto a economia americana ainda parece num ritmo saudável de recuperação. Mas se a economia americana desacelerar muito nas próximas semanas, ou nos próximos 2, 3 meses, ou se os mercados caírem muito, aí sim o Congresso vai atuar, né, junto com o presidente, com um pacote mais relevante. Então, tendo a acreditar que vai ser uma reação política sempre muito mais reativa do que a proativa, isso pode vir a trazer mais volatilidade para os mercados ao longo do tempo, não pela incerteza, mas por essa postura menos proativa, tentando evitar esses cenários mais negativos ou mais catastróficos, mas não necessariamente isso seja um cenário negativo. Então, acho que no curto prazo a gente ainda deve ter ruídos em torno da eleição, simplesmente pelo fato de Trump estar entrando com esses processos jurídicos e com esses pedidos de recontagem. Acho que não vamos ter mudanças relevantes. Posso estar muito errado, mas acho que a probabilidade é maior do que 90% desse cenário que a gente está conversando aqui ser confirmado aí ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. E no ano que vem a gente tem um novo presidente e uma nova composição do Congresso. Aqui, assim como na pandemia, é um curto prazo de maior incerteza, principalmente pela questão de como vai ser o pacote fiscal, a postura do novo presidente aliado à deterioração na pandemia, mas quando a gente olha para o ano que vem, principalmente segundo, terceiro trimestre do ano que vem, a gente pode ter uma visibilidade muito melhor de como é que as coisas vão estar caminhando, eventualmente uma pandemia mais endereçada, e a gente pode vir a ter um ambiente mais construtivo direcionalmente. Enquanto isso, eu ainda acredito que vai ser um período muito mais de diferenciação entre setores da economia, entre regiões do mundo e consequentemente, entre ações ou setores específicas da Bolsa performando melhor ou pior do que outros setores.
E é por isso que a gente gosta tanto de ter gestores ativos nos nossos portfólios e de ter posições mais diversificadas regionalmente e setorialmente nas nossas carteiras. E a gente acha que, de fato, os próximos anos a gente entrou aí numa tendência, numa trajetória onde a gente tem mais incerteza econômica, mais volatilidade de mercados, e que isso favorece gestores que têm histórico aí de 10, 15, 20, 25 anos de mercado, conseguindo atuar em diversos cenários diferentes, tá? É só um breve comentário sobre o Brasil. Obviamente que o Brasil está inserido nisso tudo. O mercado no Brasil foi muito positivo na semana, forte e acentuada a queda do dólar, alta do Ibovespa, né, voltando aí acima dos 100 mil pontos, fechamento da curva de juros, tudo isso obviamente na esteira dos acontecimentos globais. A gente continua num vácuo aqui de notícias, né? A gente vai ter as eleições municipais, aí o primeiro turno na semana que vem, e cria-se uma expectativa, ou talvez uma esperança, de que passadas as eleições o Brasil possa voltar para uma trajetória de reformas econômicas. O Senado aprovou o projeto de independência do Banco Central, o que é positivo, mais pela sinalização que isso dá de que ainda há espaço para reformas, né, de que esse Congresso, junto com esse Executivo, ainda possam trabalhar juntos por importantes reformas econômicas no Brasil. Mas o caminho é longo, o caminho é árduo, e passadas as eleições a gente precisa que esse governo e esse Congresso tomem decisões difíceis e muitas delas impopulares para que as reformas continuem e que o Brasil volte a ter um caminho de prosperidade, né? A minha impressão é que o mercado não está mais disposto a dar o benefício da dúvida para o país, então não vai esperar mais 1, 2 anos para que as reformas sejam retomadas. Então os próximos meses vão ser fundamentais e essa decisão ela vai precisar ser tomada aí no final desse ano e no começo do ano que vem. Enquanto isso, nós tivemos, obviamente, uma semana bastante positiva para mercados locais, um pouco na esteira do mundo, até porque os nossos ativos tinham ficado muito para trás, mas também com essa sinalização da aprovação do projeto de independência do Banco Central e um pouco com arrefecimento do debate em torno de medidas mais heterodoxas, né? Assim, no mínimo, a gente deixou de ter medidas sendo ventiladas na mídia que seriam medidas mais heterodoxas do ponto de vista econômico, fiscal e etc. Isso por si só já ajuda a acalmar um pouco o mercado. Mas, de novo, os desafios são grandes, a gente continua num vácuo de notícias, mas essas notícias, na verdade, essas ações, elas precisam ser retomadas o quanto antes, e eu acho que o timing é passadas as eleições municipais. Então, um momento, continua sendo um momento de bastante noticiário, bastante volatilidade. A gente, de novo, tem algumas notícias positivas, algumas notícias um pouco mais negativas, né? Então é meio que uma queda de braço aí para o mercado. O técnico muitas vezes vai falar mais alto, né? A posição técnica, nível de preço e valuation, mas eu acho que a gente começa a se caminhar para uma definição mais clara do que vai ser o cenário para os próximos meses e para os próximos anos. Obviamente que a pandemia ainda tem um peso grande para o curto prazo, próximos 1 a 3 meses, mas a gente tem que tentar olhar um pouco por cima da pandemia e o que vai ser o cenário uma vez passada a pandemia, sem ignorar, obviamente, os desafios e os problemas que a gente pode ter no curto prazo. Eu agradeço mais uma vez vocês pela audiência e tenham uma boa semana.